Com você, fala galera. Aquele dia super corrido, né? E aí é o seguinte, como a gente tá na época já de campanha eleitoral, eu vou dar uns toques aqui sobre o que eu acho de política. Todo mundo tem o direito de falar de política, né? Eu vou tentar falar um pouco, ou melhor, né? Eu vou tentar falar um pouco diferente do que todo mundo fala. Primeira coisa é a gente dar a nossa opinião, mas não precisa ser agressivo e não precisa ofender ninguém, né? Ainda mais eu que sou empresário, eu costumo dizer que a galera que trabalha comigo, eu falo o seguinte, ó galera, aqui na empresa vocês podem torcer para qualquer time, vocês podem ser de qualquer identidade de gênero, todo mundo tem que te respeitar. Você não pode ser avaliado pelo que você faz, da sua intimidade, mas sim pela sua competência, né? O melhor auxílio-desemprego de qualquer um é a competência. E também não viés político, pô. Qual é o problema de você ter gente de esquerda e de direita trabalhando? E existe, tá? Quem fala que não existe esquerda e direita no Brasil é porque tá alienado. Qual é o problema de você ter as duas pessoas que têm ideologias diferentes trabalhando no mesmo lugar? Não vejo problema nenhum, não. Pelo menos dentro da minha empresa eu vejo gente que vai votar no Lula e fala abertamente que vai votar no Lula, gente que vai votar no Bolsonaro e fala abertamente que vai votar no Bolsonaro, gente que vai votar no Ciro, né? Gente que vai anular seu voto, cancelar seu voto, ou nem vai lá votar, depois justifica. E não é por isso que você vai xingar, brigar, isso aí é proibido lá dentro. Expor a opinião, eu acho que se você impede que a pessoa exponha opinião, é foda, porque você acaba trancando a pessoa dentro de uma esfera e a pessoa fica reprimida, é ruim. Mas o que não pode é ter ativismo nem de um lado nem de um outro, a ponto de você ser ignorante e brigar com as pessoas. Outra coisa que eu vou dar uma dica pra vocês, quando você estiver com um amigo, ou com alguém, ou com um grupo, tem uma frase que diz assim, não fale para quem não tem a capacidade de ouvir e absorver, ou pessoas que estejam virados com os mísseis para você. Por exemplo, eu não vou falar ou discutir de política jamais, mas de jeito nenhum, com um cara que vai me ofender, pô. Eu paro e vou conversar de outra coisa. Se eu gostar da pessoa, eu converso sobre musculação, sobre mercado financeiro, sobre perspectiva de como está o preço dos commodities, sobre concurso público, sobre essas coisas. Mas a gente tira esse viés se isso não for uma coisa legal. Mas, por exemplo, o canal do YouTube, aqui é um canal que a gente fala sobre concurso público, é um canal que a gente fala sobre crescimento pessoal, sobre dinheiro, sobre relacionamento, a gente fala um pouquinho sobre tudo, não vivo de YouTube, lógico que não. O YouTube é só, eu costumo dizer que é uma forma que eu me expresso e eu gosto de falar e eu vivo da oratória, então eu tento ser, e depois eu mudei depois de um tempo pra cá, eu tento ser o mais racional possível. Então galera, eu vi os dois podcasts, né? Eu assisti o podcast, assisti esses dias, né? Não assisti ao vivo não. O podcast inteiro do Lula lá no Podpah e o podcast inteiro do Bolsonaro no Flow Podcast. Aí o que eu achei, né? Eu acho mesmo, né, com sinceridade, que o discurso do Lula é um discurso meio montado, né, meio arcaico, não bate muito com o que eu penso, não bate quando fala que vai tirar os clubes de tiro e vai limitar a posse, não a porte, tá, a posse de arma do cidadão. Eu não gosto quando fala pessoalmente, mas não gosto... Não é que eu odeio o cara, e nem tenho que odiar ninguém, né? Eu tenho que ter minha opinião, porque o voto é meu, pô. Eu tenho um voto, são 153 ou 157 milhões de pessoas que podem votar no Brasil, de 215 milhões da população. O meu voto é um, e eu vou exercer o meu voto. Então é o meu voto e o voto da Tati. Até mesmo a Tati, ela tem o direito de votar em quem ela quiser. A Yasmin, a mesma coisa, né? Em casa não tem esse negócio não, porque as pessoas foram feitas dentro da minha família, foram feitas para pensar. Pô, quando fala em privatização, não privatização da Eletrobras, chega a doer meu coração. Quando fala em controle de preços da Petrobras interno, também dói o meu coração, né? Porque eu entendo como é que funciona o mercado de capitais, eu entendo de economia e micro e macroeconomia. E outros pontos tantos aí que eu não concordo, né? O Bolsonaro também não é perfeito não, pô. Ele dá umas mancadas principalmente essas brigas aí, essas guerras que ele tem, essa forma de ficar tensionando, né? Então fica essa tensão, ficou 4 anos de tensão, cara. E eu espero que ele mude, se ele ganhar nos próximos 4 anos, que ele dê uma aliviada nessa tensão com a imprensa, nessa tensão com
com a oposição. A oposição nunca vai ter um alívio, né? Mas, pô, tá chato porque isso leva para o solo, para a sociedade. E os jovens, quem tem abaixo de 30, pega a política e transforma a política numa paixão. Então acaba fazendo merda. Por exemplo, esse ano que a galera que me acompanha, o que a galera deveria estar fazendo? Deveria estar fazendo igual eu estou fazendo, pesquisar em quem vai votar, ok? Mas antes de tudo, cuidar de acordar cedo, arrumar a própria cama, cuidar do corpo, cuidar da dieta, cuidar da alimentação, cuidar de como a sua vida financeira vai estar no futuro, não depender do governo, depender de você e da sua competência. E óbvio, se você quer ter a sua opinião, tenha a sua opinião, mas pelo menos tenha conquistado alguma coisa, né? A galera quer mudar o mundo, quer salvar a Amazônia, quer eliminar o carbono do planeta, mas não faz a própria cama. Então tem que tomar cuidado também. Então é melhor às vezes guardar as opiniões para si, ir lá e votar e exercer o voto. Também não pode ficar gritando para todos os lados e não ir exercer seu voto. No dia que é para votar, vai fazer um churrasco, pô, é sacanagem. Mas no podcast lá do Bolsonaro, né, eu tenho acompanhado, eu vou deixar para outro vídeo, senão isso aqui vai ficar muito longo, a quantidade de porrada que o Igor 3K tomou, né? Porque o que o Igor fez? O Igor fez o que eu acho que eu faria. Eu fez uma relação de pergunta, de dúvida, foi lá e falou que não votaria nem no Lula, nem no Bolsonaro, falou isso na cara do Bolsonaro, mas deixou o Bolsonaro falar, pô, não ficou intimidando o Bolsonaro. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Podpah. Nenhum dos dois podcasts intimidaram os presidenciáveis, não, deixou ele falar. É que o Bolsonaro é o tiozão do churrasco, né, cara? O Bolsonaro é aquele cara ali mesmo, quem conhece ele pessoalmente diz que ele é daquele jeito e não vai mudar. Agora, tem umas coisas que no governo Bolsonaro eu sou obrigado a dobrar o joelho. Por exemplo, o ministro da Economia, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Abril Educação. Ele é um dos fundadores da Abril Educação, Paulo Guedes. É um cara, galera, que é bom vocês conhecerem um pouco da história dele. Pesquisa. Ele é bilionário. O dinheiro dele é todo honesto. Esse cara é zero corrupto. Esse cara é hiper profissional, hiper reconhecido no mercado, não no Brasil. O Brasil respeita ele, a Europa respeita ele, os Estados Unidos respeita ele, a Ásia respeita ele, a África respeita ele, o mundo inteiro respeita ele. Ele foi um dos caras que comandava, um dos maiores acionistas da Estácio, quando teve a lei antitruste aqui no Brasil. O CAD mandou separar a Estácio, né, que pertencia a Croton. Ele estava, que depois foi para Croton, teve que ser vendido, ele estava lá dentro. É um cara que entende muito, sabe muito, e eu vou repetir, fundador da Abril Educação, onde nós fomos na época vendidos, depois nós recompramos da Abril Educação. Então é um cara que entende economia e respeito todas as atitudes dele. Controlou o teto fiscal. Pô, a gente está com uma inflação versus um mundo hipercontrolado. Cara, o Brasil está perdendo um pouquinho para a inflação dos Estados Unidos, que historicamente a inflação dos Estados Unidos é mínima. O Brasil, frente à Argentina, na América do Sul, os jornais, os tabloides da Argentina não estão entendendo nada do que está acontecendo com a economia do Brasil. Porque, tipo assim, o Brasil virou a Europa rica da América do Sul. Porque o que a gente tem na América do Sul? A Argentina destroçada, a Venezuela destroçada, né? A gente tem Chile, Bolívia, Paraguai. Olha só os países que são... que fazem parte aqui da América do Sul, cara. O Brasil é o top one, top linha, e está crescendo cada vez mais, recuperou pós-pandemia. Então, parabéns aí pro Paulo Guedes. O Tarcísio, que é candidato a presidente, candidato a governador do estado de São Paulo. Mano, o que aquele cara fez, e que foi uma das coisas que eu bato palma pro governo do Bolsonaro. E, meninada, não sou bolsonarista não, eu sou racional. Eu tô dando aqui o ponto de racionalidade. O meu voto é meu, não é teu. Então eu decido para quem vai meu voto. Eu não vou entrar nessa guerra aí, tá? Não vou mesmo. Eu gero emprego, eu sou empresário, então eu sou gerador de emprego. Eu sei tudo que eu sofro, eu sei tudo que eu passo, eu sei a quantidade de trabalho que eu tenho. E eu afirmo para você, cara, uma das coisas mais fodas que o governo Bolsonaro fez foi botar o Tarcísio ali, que eu acho que foi o melhor ministro de todos os tempos, o Tarcísio. E eles não começaram obra nova nenhuma, cara, eles só terminaram. Geralmente não, 100% dos políticos não fazem isso. Um grande exemplo foi a transposição do Rio São Francisco. O povo tava sem água, cara. Eles foram lá e terminaram. E o que eles podiam fazer? Eles podiam ter começado outras coisas. É porque a imprensa não mostra, né, cara? A ponte que foi feita do norte, que ligou lá, se não me engano, Rondônia, né? Que ligou ao mundo. Se eu estiver errado aí, depois a galera me corrige. Foi a inauguração que foi feita por eles e tantas outras obras que estavam aí inacabadas. Ministro do Turismo, cara, esqueci agora, me fugiu o nome dele. Um cara sensacional, mano. Então
tem um corpo lá muito bom. Tem uma mancada ou outra? Tem. Eu vou fazer um vídeo específico aqui sobre o que eu acho do Sérgio Moro. Mano, eu acho o Sérgio Moro, não tô falando mal dele, tô falando da atitude. O Sérgio Moro era juiz, é o que eu acho, tá? Juiz. E ele pediu para sair da magistratura e colocaram o juiz, que ele não tem hierarquia e subordinação com ninguém, enfiaram o cara no poder executivo e o cara foi ser ministro e tinha um chefe que era o presidente da república. Então ele endoidou, ele achou que quem mandava nas decisões era ele, sendo que ele é subordinado. Quando a gente estuda o direito administrativo, a gente sabe que existem os órgãos independentes, por exemplo, a presidência da república, os órgãos autônomos, que são os ministérios, os superiores, que são os departamentos, por exemplo, Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Ministério, a Receita Federal do Brasil, e você tem os órgãos independentes, autônomos, superiores e os subalternos, que são as delegacias das cidades, onde você tem os agentes que trabalham nelas, né? Então, basicamente, sendo didático, é assim: o presidente manda no ministro, que manda no chefe da Polícia Federal, que manda nos delegados regionais, que manda nas delegacias daqui. Eu dando um exemplo prático. Então, basicamente, é de cima para baixo, é como se fosse o coronel, o major, o capitão, o tenente, pô. Então, o presidente manda no ministro e pronto. Tanto que são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Coloca a hora que eu quero, tira a hora que eu quero, se não obedecer às regras que estão ali. E colocaram um juiz. Então, o Sérgio Moro sacaneou os eleitores que apostavam nele, sacaneou, se tá errado ou tá certo, aí é com eles, mas sacaneou o presidente da república. Então, essa falta de lealdade é um negócio muito ruim. Podia ter saído, mas não saiu do jeito que ele saiu, né? Se cagou tudo. Era um cara que só fez merda, na minha opinião, porque a Operação Lava Jato desmontou por culpa dele, tá? A culpa foi dele. Porque, pensa comigo, se ele tivesse sido um cara leal, ninguém fala isso, eu não sei por que ninguém coloca isso aí. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Até pra dar uma desabafada, que eu fico pensando por que eu não consigo ver isso em lugar nenhum. Mas o que acontece? O Sérgio Moro, se ele tivesse seguido a cartilha certinho, dificilmente ele não seria indicado a ministro do STF. Se ele fosse indicado do ministro do STF e fosse empossado, você acha mesmo que alguém ia decretar ele parcial na Lava Jato? Ia emperrar tudo ali, a Lava Jato ainda ia estar funcionando. Mas enfim, eu posso até estar falando besteira, mas foi uma sequência de merda. Então, aí está um exemplo de ministro ruim que teve. Aquele primeiro ministro da Saúde também, pelo amor de Deus, mano, que cagada, né? E aí por fora. Então, essa daí eu vou deixar esse vídeo como sendo a primeira parte, galera, e vou fazer o seguinte, ó. Se vocês acharem que não tem nada a ver o que eu falei, ou que o meu conhecimento de política não vai agregar nada a ninguém, não vai ajudar nada a ninguém, ou não vai ajudar você a compreender, deixa nos comentários. Eu fiz um geralzão. Se você achar que esse vídeo tem relevância, deixa nos comentários também. Aí o que eu vou fazer? Mano, eu quero é que você estude para concurso público, que você passe no concurso, que você depois passe no concurso que pague mais, que depois, paralelo ao concurso, que você empreenda, porque pela 8.112,90, se for servidor público federal, você só não pode ser sócio gerente ou administrador de uma empresa, mas pode até ser sócio. Então que você empreenda nas folgas, que você ganhe muito dinheiro, que você não gaste dinheiro à toa, não pague juros, não pague cartão de crédito, que você aprenda a investir seu dinheiro, uma parte em renda fixa, outra parte em renda variável, que você consiga montar uma carteira financeira para ter liberdade financeira, que você tenha um ótimo carro, uma ótima casa, faça viagem, seja próspero, que a sua família cresça. É isso que eu quero, beleza? Se você achar que esse tema espinhoso aí é algo relevante aqui pro canal, pro meu canal, você fala: Evandro, gostei, assisti aí 15 minutos de vídeo, tem muito conteúdo legal, gostaria de te ouvir. Aí, se os comentários forem favoráveis, eu continuo com os vídeos sobre política, mas sempre nesse tom aí, tá? Não vai ver eu xingar ninguém, não vai ver eu ofender ninguém, eu tô fora. Tem um negócio chamado maturidade. Em algum momento da vida você tem que ter maturidade. Se você pegar os meus vídeos antigos, você vai ver, o Evandro, em algum ponto ele era imaturo, e eu vi os vídeos do Evandro agora, ele evoluiu a 1% todo dia. Eu acho que acumulado lá deu uma evolução muito boa. Então, se você gostou, deixa seu like, não esquece de deixar o comentário, cara, no vídeo, se é isso mesmo que você quer ouvir. Você pode ver que eu só dei temas parciais, então eu vou ter que separar em vários vídeos isso, mas eu acho que vai ficar legal. Dá pra fazer umas lives também sobre o tema. Afinal de contas, a gente tá
Em época de eleição você tem que decidir. Se eu puder te ajudar a você pensar e você tomar a decisão, ok. Agora, ver eu xingar, ver eu brigar, amigo, tô fora. Por quê? Porque enquanto tá todo mundo brigando, eu tô crescendo, como diria Billy Diniz, né? Tá todo mundo chorando e eu tô comprando lenço para vender lenço e para ter sucesso financeiro na vida. Alô, você.